Já chegou por aqui, doutora Damares Moura. Só ativa aí o seu microfone para a gente poder começar então aqui. Olá, queridos, boa tarde, Sara. Gente, Boa eu vou ter que tarde. colocar meu óculos aqui para eu ver tudo direitinho. Eric, tudo bem? Como vai? Prazer estar novamente com vocês aqui na Rádio Novo Tempo. É um prazer, doutor. Esse é o meu colega de microfone aqui da rádio, Herê Rodrigues. Ele apresenta aqui o Bom Dia Novo Tempo de manhã. Eu tô aqui à tarde. Convidei ele hoje para a gente poder bater um papo bem bacana aí sobre liberdade religiosa. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, eu já conheço Herê Rodrigues. Ele já me entrevistou em Campinas. São José ou Campinas, Foi, Herê? foi em Ele já Campinas me mesmo. Foi em Campinas. Campinas. É, Eu já conheço Herê Rodrigues, prazer em encontrá-lo aqui. E Sara, já também gravamos juntas aqui na rádio. É um prazer, muito obrigada podermos hoje falar sobre um tema que é tão relevante. Muito bom, doutora. Então vamos começar aqui. Acho que algumas pessoas talvez ainda hoje devam se perguntar o que é liberdade religiosa e qual seria então aí a sua importância. Gente, liberdade religiosa. Primeiro, também, boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. É uma alegria poder compartilhar com vocês esse tema. Liberdade religiosa é direito. As pessoas confundem muito a expressão liberdade religiosa ou relacionam a expressão liberdade religiosa com religião. Embora a expressão contenha a palavra religiosa, liberdade religiosa não é religião. Liberdade religiosa é direito. Eu estou em ambiente seguro, vou tirar minha máscara. Fique à vontade. Liberdade religiosa é um direito. E por isso que é tão extraordinário nós falarmos da liberdade religiosa sob a perspectiva do direito, porque o direito, ele alcança todos. Se nós tratássemos de um tema que é tão caro à dignidade humana, com uma visão religiosa, não tenham dúvidas de que nós íamos segmentar. Mas como liberdade religiosa não é religião, é direito, daí a importância, não é, desta garantia que nos foi concedida pelo Estado brasileiro por meio da Constituição Federal, que é a lei que rege todas as relações, sejam institucionais, sejam interpessoais, não é? Então, liberdade religiosa é direito e a sua importância advém exatamente desta condição e do quanto, como um direito, ela inclui todas as pessoas nesta garantia. doutora Damares, eu fico muito contente de falar novamente com a doutora Damares, e realmente eu falei com a doutora Damares no estúdio onde está a Sara Costa, a Sarinha. A Sarinha está justamente no mesmo estúdio onde eu entrevistei a doutora aí. A senhora falou agora a respeito desse direito constitucional, né? É um direito constitucional e da importância disso. Agora, qual é a importância da religião na sociedade? O que a gente poderia dizer, assim, para o grande público, a importância da religião na sociedade? Essa é uma pergunta muito boa, porque uma das minhas defesas, além de defender o direito de todos os cidadãos poderem escolher livremente, professar livremente e se organizar livremente em torno da religião que escolheu, não é? Uma das minhas preocupações é o fortalecimento da importância da religião para a vida em sociedade. Há movimentos, notadamente na Europa, em transformar a religião numa prática estritamente privada. Ou seja, religião se pratica em casa. Religião é uma realização
doméstica, numa tentativa exatamente de enfraquecer a religião na vida em sociedade e principalmente nos espaços públicos. E aí, claro, a gente precisa entender direitinho como é que é a prática da religião em espaços públicos, mas deixa eu concluir aqui o meu raciocínio. A religião, ela é tão importante para a vida em sociedade que a própria Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, no inciso 6º, além de dizer que é inviolável a crença e a consciência, esse mesmo inciso 6º do artigo 5º garantiu a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Olha a importância que a Constituição Federal dá à religião na vida em sociedade. Acompanhe comigo. A Constituição Federal garante a proteção a todos os locais de culto, que são locais, embora específicos de uma crença religiosa, mas eles são de acesso público. Não é? Eles não funcionam com portas lacradas. Não é? Eles são de acesso público. E o Estado garante a proteção a esses locais de culto e as liturgias que ali se realizam. Já é a primeira consideração constitucional ou garantismo constitucional destinado à religião na vida em sociedade. E agora, complementando a convicção que eu tenho, não é, da importância da religião na vida em sociedade, que o Estado brasileiro reconhece isto, é que a Constituição Federal garante a imunidade tributária de templos de qualquer culto. Veja, esta é uma forma que o Estado encontrou de não embaraçar a atividade religiosa. É muito importante entender o que eu estou dizendo aqui. Quando a Constituição Federal garante a imunidade tributária de templos de qualquer culto, é como se o Estado dissesse: a religião é tão importante para a vida em sociedade que eu não posso embaraçar o funcionamento, porque às vezes a carga tributária ela é tão pesada que ela pode inviabilizar aquela atividade religiosa. Então o Estado desonerou os templos de qualquer culto, né, desta carga tributária. Então, eu dei pelo menos duas razões aqui conclusivas, não é, a respeito da importância da religião na vida em sociedade, a ponto de o Estado reconhecer isto por meio destas garantias constantes da nossa Constituição Federal. Muito bom, doutora Damares. Antes da gente seguir aqui com esse assunto, olha, eu tenho vários recadinhos chegando por aqui. Vou dar uma passadinha rápida ao pessoal aqui, ó. Desejando boa tarde, nossa amiga Márcia Vilas Boas, César Stuck, mandando aqui um abraço para a doutora Damares. Nosso amigo Edson Botelho, também desejando aqui uma boa tarde. Inclusive, ele colocou aqui, né, que parabéns, Sarinha Herê, por entrevistar a deputada, tratando de um tema tão importante que é a liberdade religiosa, que faz parte do direito fundamental e constitucional de cada pessoa. Rubem Félix, embora um direito, ele perderá sua validade em breve. Não se surpreenda. Esse foi o comentário aí do Rubem. Pessoal de Natal aqui acompanhando a nossa programação. Inclusive tem gente aqui da Alemanha, viu, doutora Damares? A Sueli Maier tá acompanhando aqui a gente nesse momento. Todo mundo deixando aqui a sua mensagem. Estão me falando aqui que os letreiros, no caso no Facebook, automaticamente ele coloca uma legenda e tá cobrindo um pouquinho ali o rosto da doutora Damares. Eu vou colocar nesse formato de 3, porque aí não atrapalha o pessoal ver a doutora Damares. Tudo bem para todos? Tudo ótimo. Se precisar cobrir o meu rosto, não tem problema nenhum aí, viu? Que isso. E fiquem a doutora e a Sarinha evidentes. Tá tudo bem, tá tudo bem.
Doutora, como é então que o preconceito religioso ele se manifesta? Acho que muitas pessoas se fazem essa pergunta, né? Acho que tem coisas que parecem preconceituosas, outras não. Então, como seria que esse preconceito ele se manifesta? Então, aí é importante a gente fazer uma diferenciação aqui entre preconceito, discriminação e intolerância. As pessoas costumam usar uma palavra pela outra, não é? Às vezes aquela prática, ela é muito mais típica da intolerância religiosa do que preconceito religioso, embora sejam conceitos muito próximos, eles têm alguma distinção que eu quero fazer brevemente aqui. O preconceito, ele tem natureza subjetiva. E muitas pessoas têm um preconceito, ou um conceito prévio a respeito de algo que não conhecem, mas como é de natureza subjetiva, não é? Muitos não manifestam aquele preconceito que guardam dentro de si. Então, o preconceito, ele tem natureza muito mais subjetiva. E muitos indivíduos têm preconceito, mas não expressam. Agora, a discriminação religiosa ou qualquer outra espécie de discriminação, embora discriminação seja tão somente separar coisas por sua qualidade, não é? Então, a rigor, a palavra discriminação, ela não tem, na sua origem, uma conotação negativa. Discriminar é separar coisas. Mas nós tratamos a discriminação hoje, especialmente na contemporaneidade, não é, como as práticas, não é, que separam pessoas por sua condição, por sua raça, por sua etnia, não é, por sua religião, por gênero. Então, são indivíduos que separam outros. Ou seja, pessoas são colocadas à margem. Elas são separadas por alguma condição que ela carrega. Mas e a intolerância? A intolerância é a face mais odiosa, mais violenta da discriminação. Então, o indivíduo, ele, além de separar pessoas por causa da religião que elas têm, então ele marginaliza, ele ainda pode promover práticas odiosas, não é, que variam desde as violências mais simbólicas até violências reais. Existem pessoas que atacam religiosos no meio da rua, porque eles estão paramentados, não é, com uma veste que os identifica, e como a pessoa é muito intolerante, não é, ela não controla a sua conduta odiosa contra aquela religião, e muitos avançam e praticam violência física, sem contar aqueles que avançam contra templos religiosos, não é, que quebram, que destroem objetos sagrados, que incendeiam, que invadem durante a noite para destruir. Então, a intolerância é uma perda completa da capacidade de conviver. É um estágio muito perigoso, e eu considero o mais perigoso dentre os três que nós conceituamos aqui de forma bem simples, bem superficial, não é, que é o preconceito, a discriminação e a intolerância. De qualquer forma, são três comportamentos muito próximos, não é, e que, se alimentados, pode começar com um preconceito e pode terminar com uma conduta intolerante. Inclusive, a ONU aponta que mais de 70% das guerras havidas no mundo são em razão da intolerância e da intolerância religiosa. Ou seja, pessoas matam pessoas porque não respeitam e não reconhecem o direito que a outra tem de escolher livremente e professar a sua religião. Muito bom, Erê. Muito bem. Doutora Damares, a senhora falou muito claramente a respeito
das garantias que a nossa Constituição, a Constituição Federal, é de 1988. Nesse período de 1988 até o dia de hoje, 2020, muita coisa aconteceu nessa área. Então, afinal de contas, o que a liberdade religiosa tem de garantia com a Constituição? O que garante a liberdade religiosa no Brasil? Vamos lá. Eu talvez faria aqui um breve resgate histórico, não é? Desde a nossa primeira Constituição, de 1824, que foi aquela que garantiu a liberdade de crença, mas ainda não tínhamos liberdade de culto, porque havia uma religião oficial no Brasil, né? E por aproximadamente 400 anos, nós tivemos uma religião oficial. Então, a primeira Constituição brasileira, que foi a Constituição do Império, a de 1824, garantia a liberdade de você ter uma crença diferente da crença oficial do Estado, mas não garantia a liberdade de culto. Você não podia abrir uma igreja, por exemplo, era o culto doméstico, tá? Uma Constituição muito importante foi a segunda Constituição brasileira, que foi a Constituição republicana. A República foi proclamada no ano de 1889, não é? E 2 anos depois, em 1891, foi então promulgada a nossa segunda Constituição. Esta foi importantíssima porque ela separou o Estado da Igreja. E aí nós passamos a ter no Estado brasileiro o que nós chamamos hoje de Estado laico, que é Estado neutro. É um Estado que não promove uma religião. Então, já foi uma garantia muito importante para a liberdade religiosa, porque todas as vezes que o Estado interfere na religião, não é? Nós certamente teremos problemas. Veja-se na Idade Média, em que Estado e religião se misturavam tão completamente que as pessoas não eram condenadas apenas pela religião ou apenas pelo Estado. Elas eram condenadas simultaneamente por Estado e por religião. Né? Mas em 1891, com a Constituição Republicana, nós conquistamos um importante direito para a liberdade religiosa, que é o Estado laico, Estado separado da Igreja, Estado neutro em matéria de religião, embora, lembra? Falei há pouco que o Estado, ele não promove a religião, mas ele protege. Ele protege o fato religioso. Isso é diferente de promover uma crença religiosa, tá? E aí eu quero sair da Constituição da República, embora tenhamos tido 7 constituições no Brasil, e todas elas tenham garantido, de alguma forma, a liberdade religiosa, mas eu quero sair da Constituição da República e vir para a nossa Constituição de 1988. Essa foi a mais importante, no que diz respeito às garantias da liberdade religiosa, porque lá no artigo 5º, onde estão todos os direitos e garantias fundamentais e individuais, está o direito à liberdade religiosa em 3 incisos: o 6º, o 7º e o 8º. É a mais ampla garantia à liberdade religiosa que nós já tivemos na história do Brasil. Certo? O que o inciso 6º fala? Eu já falei aqui e vou repetir. Que a crença e a consciência são invioláveis. Ponto. Isso aí é uma garantia terminativa. Crença e consciência são invioláveis. Por quem quer que seja. Inclusive pelo próprio Estado. Nesse mesmo inciso está a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E aí vem o inciso 7º, que garante, o inciso 7º do artigo 5º garante a assistência religiosa, e isso tem a ver com liberdade religiosa, nos locais de internação coletiva, ou seja, as pessoas que estão em quartéis, em hospitais, em presídios, ou outros locais de internação coletiva, têm direito a sua liberdade religiosa e tem direito de receber assistência religiosa nestes locais.
E, finalmente, o inciso 8º, esse é o mais extraordinário, não é? Porque ele diz que ninguém no Brasil será privado de direitos em razão da sua religião. Tem uma garantia maior do que essa? E mais, esse mesmo inciso 8º garante a prestação alternativa, ou seja, o religioso que não puder cumprir uma obrigação que foi a todos imposta em razão da sua crença religiosa, ele tem o direito de cumprir esta mesma obrigação de forma alternativa. Então, acho que de uma forma sintética, eu ainda não falei, a Constituição garante o casamento religioso com efeitos civis, a imunidade aos templos de qualquer culto, não é? Então, são formas do Estado garantir a liberdade religiosa e do Estado proteger o fato religioso em seu território. Muito bom, doutora Damares, falando aqui na Rádio Novo Tempo Campinas um pouquinho aí sobre liberdade religiosa. A gente vai caminhando aí para o finalzinho da nossa entrevista e eu tenho 2 questionamentos bem interessantes aqui para poder fazer. O primeiro é o que pode ser feito, então, pela sociedade, pelas pessoas que estão acompanhando aqui a gente nesse momento, para que se possa minimizar a intolerância religiosa. E emendando aí nessa pergunta, eu vi uma entrevista que a doutora deu falando que ao termos a nossa liberdade religiosa privada, nós temos aí também as nossas outras liberdades também são afetadas. E eu achei isso muito interessante, queria entender um pouquinho, né? O que a liberdade religiosa tem a ver com as outras liberdades que a gente tem, que estão ligadas aí uma às outras. Esses 2 questionamentos para a gente poder encerrar aqui o bate-papo. Você sabe que Rui Barbosa, um grande jurista brasileiro, que eu tenho a honra de ser sua conterrânea, porque era um baiano ilustre, não é? Ele dizia que a liberdade religiosa era a mãe de todas as liberdades. Por quê? Porque a liberdade religiosa, ela nasce aqui dentro da consciência. Você imagina se nós violarmos, privarmos, retirarmos o direito que é de foro tão íntimo, né, e está tão relacionado a uma decisão personalíssima do indivíduo. Se esta condição humana for retirada, todas as demais liberdades que não são tão internas, não são tão personalíssimas quanto a liberdade religiosa, elas também estarão ameaçadas. Se eu ameaço a decisão ou a escolha individual, não é, de consciência de um indivíduo, eu posso privá-lo de qualquer outra liberdade que não nasce aqui dentro da sua consciência. Por isso que quando alguém priva o outro de livremente escolher a quem ele quer seguir ou servir, qualquer outra liberdade poderá estar em risco e poderá ser retirada. Se esta, que é tão importante, que é tão subjetiva, que é tão personalíssima e que nasce aqui dentro da consciência humana, se esta estiver ameaçada, sem dúvida, todas as outras estarão. E o que a gente pode fazer para combater a intolerância religiosa? Tudo começa com a gente, não é? A paz começa a partir de nós. Bem, eu como legisladora estou fazendo a minha parte no legislativo, não é? Eu propus a primeira lei no Brasil, o PL 854, que garante em 81 artigos o exercício da liberdade religiosa para todas as pessoas e alcançando as mais diversas situações de convivência humana. Liberdade religiosa na escola, no trabalho, no serviço público, nas escolas de polícia, dentro das casas. Foi a minha forma de contribuir, porque eu sou legisladora. E também é resultado de uma experiência de quase 20 anos que eu tenho atendendo vítimas da intolerância religiosa.
Então, eu identifico, hoje eu tenho condição de identificar, talvez a maioria das necessidades que nós temos para exercer na plenitude a nossa liberdade religiosa, dias de guarda, dietas de orientação religiosa, uso de indumentárias e outros rituais e sacramentos. Então, é uma lei muito ampla. Essa foi a minha forma de contribuir para fortalecer a liberdade religiosa e combater a intolerância. Agora, como indivíduos, nós temos que ter uma compreensão de que, aí eu me lembro das palavras de Jesus em Mateus, não é? Tudo aquilo que você quer que os homens lhe façam, fazei-o vós também. Essa é a grande lição para combater a intolerância religiosa. Se você quer e deseja, e todos desejamos, ser objeto do respeito e da consideração do outro, eu preciso atribuir ao outro o mesmo respeito e a mesma consideração que eu reivindico para mim. Gente, é uma via de mão dupla. Mas a principal ação que todos nós temos que nos comprometer, igrejas, escolas, Estado, famílias, são os processos educativos. Nós só vamos transformar realidades intolerantes educando pessoas. Na família, na escola, conteúdos curriculares que fortaleçam o direito à liberdade religiosa. Os pais ensinarem os seus filhos como eu ensino para o meu, desde pequenininho, a respeitar a religião de todas as pessoas, não é? As igrejas precisam tratar deste tema de forma adequada, para que os seus membros entendam que o mesmo direito que eles têm que atribuir a outros religiosos também. O Estado precisa introduzir esse conteúdo, eu luto para isso, de forma mais intencional nas escolas públicas. Então, é uma grande rede e uma grande corrente educativa, que eu faço há quase 20 anos, com palestras na OAB de São Paulo, fiquei 12 anos ali, promovendo eventos estaduais, eventos nacionais, para a gente educar pessoas e educar instituições, para combater a intolerância e respeitar a religião de todos. Se eu tivesse que responder com uma palavra, qual é o melhor caminho para se combater intolerância religiosa, é educação de pessoas. Prevenção é o caminho para combater intolerância religiosa. Muito bom, esse foi então o nosso bate-papo Novo Tempo de hoje. Eu quero muito agradecer a doutora Damares mais uma vez pela participação aqui na Rádio Novo Tempo Campinas. Que Deus possa continuar abençoando, né, o seu trabalho em relação aí à liberdade religiosa e que todos nós possamos tomar a cada dia mais consciência, né, sobre esse assunto. Eu tenho certeza que muita gente não sabia, né, de tantas coisas que você falou aqui pra gente hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu quero agradecer Sara Costa, Ere Rodrigues, queridos já conhecidos. Eu vou estar hoje à noite ao vivo com Darleide Alves no consultório de família, falando de um tema desafiador. Nós estamos no Setembro Amarelo, né, de combate ao suicídio, de prevenção ao suicídio, não é? Então estão todos também convidados a assistir e agradecer, me colocar sempre à disposição para participar de momentos que não deixam de ser, né, muito educativos para toda a sociedade. Não vamos esquecer de Mateus 7. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. São palavras do próprio Cristo. Este é um caminho seguro para respeitarmos a escolha religiosa de todos. Erei, Sara. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo Campinas pela oportunidade de participar deste programa. Obrigada, doutora Damares. Pode falar, Ere. Oi, Ere. Obrigado, viu, doutora Damares, pela participação, por estar com a gente. Parabéns pelo seu trabalho e coloco a Rádio Novo Tempo Campinas sempre à disposição para nós estarmos falando com a senhora dentro das atividades da sua vida parlamentar, especialmente esses assuntos que a doutora tem defendido por tanto tempo. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, gente, muito obrigada, eu que agradeço, viu?